Olá, vamos agora em musculação, nós vamos para a parte mais alta do corpo, segmento de cima. Seguinte, é comum na literatura se caracterizar o deltoide, ou classificá-lo, em três feixes. Um feixe acromial, que seria mais central, um feixe mais anterior e um feixe posterior. Mas esse artigo que eu vou citar para vocês fala para a gente de 7 feixes funcionais do deltoide. E por isso que eu acho importante a gente discutir. Ele também fala de 6 feixes funcionais do peitoral e 6 feixes funcionais do latíssimo do dorso. Quando esse artigo que eu vou discutir fala de feixes funcionais, é porque eles de fato verificaram, por análise elétrica, de que esses feixes têm funções a depender do movimento, do tipo de movimento que se faz. Então, vamos discutir isso aqui que vai nos ajudar. O artigo que eu cito é este, deixo aqui em destaque para vocês. E esse artigo, ele teve uma amostra de 20 jovens adultos que realizaram ações isométricas numa posição que foi estabelecida em 20 graus de abdução. Aí uma questão, as ações foram isométricas, mas havia uma intenção de se fazer abdução, né, levar o ombro para o mais longe possível do centro do corpo, de se fazer flexão para frente e se fazer extensão. Então, eu falei abdução, parece que é flexão, extensão, adução e abdução, né? Abdução para fora, adução para dentro, flexão para frente, extensão para trás. Então, apesar da ação ser isométrica, o avaliado ele forçava nesse sentido, nessa direção, objetivando essas ações. Então, vamos lá. Então, eles estudaram 19 segmentos musculares com diferenciação funcional. Então, eles estudaram essas funções, eles viram que esses músculos tinham feixes com diferenciação funcional. Então, classicamente, aqui nós temos o deltoide, peitoral e latíssimo do dorso. Classicamente se divide o deltoide, por exemplo, na parte acromial, que é essa parte mais alta, uma parte mais anterior e uma parte posterior. Que aí tem diferentes nomes, às vezes chama de espinal, clavicular, enfim. Mas é mais fácil, né, chamar aqui de acromial, anterior e posterior. E o peitoral depois eu mostro, que não está tão legal de ver nessa imagem, e aqui o latíssimo do dorso com diferentes regiões. E eles chamaram cada região dessa de por uma sigla aqui, D1, D2, D3, D4, D5, D6 até o D7, que é um feixe pequenininho do deltoide. Mas eu vou seguir aqui que vai ficar mais fácil de vocês entenderem daqui a pouco. Aqui também é uma figura onde eles é difícil da gente entender essa figura aqui, e eu acho que não vale a pena a gente também perder muito tempo, mas eles mostram uma característica funcional desses segmentos, né? Foi uma das estratégias que eles usaram no artigo para se estabelecer essa característica funcional. Então, esses segmentos musculares, que a gente vai citar aqui, mesmo intramúsculo, mesmo no mesmo músculo, podem agir como motores primários, sinergistas ou antagonistas, dependendo do movimento. Então, veja o que eles estão falando aqui. Mesmo no mesmo músculo, por exemplo, no deltoide, você pode ter sítios funcionais do deltoide, regiões funcionais, que podem agir como motor primário do movimento, sinergista ou até mesmo antagonista de um movimento
de uma ação que a gente chama de motora primária. Então, dependendo do movimento. Então, por exemplo, uma coisa que parece impensável, mas o deltoide tem uma região, uma região funcional que pode agir na adução. Então, a gente sempre fala do deltoide como um músculo classicamente abdutor e que participa da flexão e extensão do ombro. Mas da adução é bem raro e a gente vai ver coisas como isso aqui. Então, vamos falar aqui da adução, da abdução. Eles estudaram a abdução. Aqui em cima, na primeira parte, eu tenho os 6 segmentos do peitoral, de P1 até P6, os 7 segmentos do deltoide, de D1 até D7, e os 6 segmentos do latíssimo do dorso, L1 até L6. O que ele tem aqui embaixo? MVC. É dado em percentual da contração voluntária máxima. Então, isso aqui é medida da força. Aqui caracterizando o pico, aqui o início da força, pico, e depois uma fase de queda da força. Então, aqui é medida da força. Aqui é a medida eletromiográfica, a medida da sinalização elétrica do músculo, de cada segmento. Então, veja que na abdução, aqui está sem nada, porque o peitoral não participa da abdução, mesma coisa para o latíssimo do dorso. Não aparece nada aqui, porque não participa da abdução. Então, aparecem os segmentos do deltoide, de D1 até D7. O que ele mostra nessa figura? Primeiro, o que aparece aqui primeiro é a primeira sinalização eletromiográfica identificada. Então, eles viram que, neste caso aqui, na abdução, este segmento aqui, que é o D3, que é muito claro, né, que é a parte mais acromial, ele aparece primeiro e depois outros segmentos vêm logo na sequência. D2, D4, né, que é o D2, D4. Alguns levam mais tempo para aparecer. Quando a gente fala de mais tempo, isso é bem rápido. Aqui embaixo está dado em milissegundo. É tão rápido que a força sequer tinha aparecido aqui ainda. Então a sinalização ela já aparece antes ainda de qualquer produção de força, que é algo que de fato já é bem descrito na literatura. Bom, então, normalmente ele vai dizer o seguinte, que o motor primário, eles vão dizer que o motor primário são os músculos que aparecem primeiros, ou primeiro, então esse aqui classicamente é o motor primário. Em amarelo, ele aponta como músculo sinergista, e em vermelho ele coloca como um músculo antagonista, ou seja, que faz oposição ao movimento. Então, esse segmento bem pequenininho aqui do deltoide, ele tem uma função que é antagonista ao movimento de abdução. E esse segmento, quando o braço estiver aqui em cima, o ombro abduzido, completamente abduzido, ou pelo menos até aqui na 90 graus, se você fizer o movimento de volta, esse segmento, esse feixe, ele agirá na adução. Então a gente mostra aqui a complexidade do deltoide. O deltoide é esse músculo bastante volumoso, em leque amplo, que tem feixes na parte mais alta, à frente alguns, e posterior também alguns. Classicamente os livros vão diferenciar apenas 3. Tá? Parte mais alta, né, acromial, uma mais frontal e outra mais posterior. Quer dizer, aqui posterior e aqui frontal, né? Então, aqui eu estou na frente, aqui mais lateral e aqui posterior. Esse termo também é comum, né? Lateral, anterior e posterior. Então, esse é o primeiro ponto, que
agora, primeira informação interessante, que a sinalização elétrica aparece primeiro o motor primário, e que o deltoide tem vários segmentos funcionais, podendo inclusive parte dele trabalhar como antagonista. Aqui caracterizando o início da produção de força, que é posterior ao início da sinalização elétrica, e aqui foi o pico de força. E aqui eles mostram uma figura onde você vê mais escuro, teve uma maior contribuição na produção de força, né? Então aqui eles caracterizando onde está mais escuro, maior contribuição na produção de força. E aqui latíssimo do dorso nada, peitoral nada, e eu estou falando desses três músculos exatamente por essa característica aqui. Veja que eles estão todos agindo nesse complexo do ombro. Agora vamos falar da adução. A adução, sim, classicamente a gente sabe que o peitoral participa, então o peitoral participa da adução. A gente sabe que o latíssimo do dorso participa da adução. Então, latíssimo do dorso e peitoral, por exemplo, dependendo do movimento, eles são antagonistas. Dependendo da ação, eles são agonistas, como está mostrado aqui. No caso da adução, ambos trabalham na adução. E aí eles mostram, então, que no caso da adução para o peitoral, os primeiros feixes que apareceram foram os feixes aqui de baixo, P6, P5, P4, da região mais abdominal. Depois vieram os outros, mas todos trabalharam bastante. Do latíssimo do dorso também, praticamente eles começam ao mesmo tempo, quase, né, praticamente todos os feixes na adução. Aí aparece uma curiosidade aqui, que é um ponto interessante. Veja que o deltoide apareceu como um músculo adutor, não o deltoide inteiro, mas os segmentos D7 e D6, D7 é lá no cantinho, D6 é esse aqui, eles também trabalharam como adutores. Então, o deltoide é um músculo que a gente sempre fala, classicamente, que ele participa da abdução, e obviamente isso é o clássico e óbvio, mas ele também tem segmento que participa da adução. Isso acontece também com outros músculos grandes, como o glúteo, né? O glúteo também participa principalmente da extensão, contribui para a abdução do quadril, rotação, e dependendo do movimento, ele até contribui também para a adução do quadril. Mas essa é uma história que na verdade eu não contei isso quando eu falei lá no segmento inferior, mas é porque depende da posição que estará que o movimento vai começar. Então aqui mostrando quais regiões mais contribuíram para essa ação. Então, do latíssimo do dorso foi principalmente a L3, peitoral essas regiões mais baixas e D7 principalmente para deltoide na adução. Então essa história aqui depende muito disso que eu estou tentando caracterizar aqui, mas é difícil, que você tem que imaginar que você tem um eixo. Então esse movimento de adução e abdução, ele acontece nesse eixo antero-posterior aqui. Então, é como se tivesse um eixo imaginário que o movimento acontece nesse eixo. E quando você faz o movimento para cima, musculaturas que estão acima do eixo levam o músculo para cima. Agora, quando está lá em cima o segmento, os que ficarão abaixo do eixo contribuirão para trazer o segmento para baixo, porque é um músculo muito grande, amplo. Então tem essa característica, essa possibilidade. Isso acontece com o glúteo também. Agora, com a flexão do ombro. Na flexão do ombro, desses músculos que estão aqui, o que mais contribui para a flexão do ombro é o peitoral, que também é uma coisa que tem gente que costuma se surpreender. O peitoral participa da flexão do ombro? Sim, participa e participa bastante.
Agora, as regiões que mais contribuíram e apareceram primeiro são as regiões mais altas. Ó. P1, que é a região mais clavicular do peitoral, e P2. São essas porções aqui. E deltoide, sim, claro. Deltoide, aí principalmente os músculos mais anteriores, né? Os músculos, as porções mais anteriores. D1, D2, D3, mas até D4, né, que já está um pouquinho para trás, mas embora pela característica aqui ele está agindo como sinergista, né, equilibrando, dando possibilidade do movimento acontecer de forma coordenada, né? Então, agindo como sinergista. O latíssimo do dorso, ele apareceu aqui na flexão do ombro, e aí claro que é uma coisa estranha, mas os autores chamam a atenção que essa função aqui do latíssimo do dorso, que foi a porção L1 mais alta, ele aparece como um músculo antagonista. Então ele está aparecendo freando o movimento. Que essa ação de frenagem do movimento, ela faz parte do equilíbrio do movimento, do sinergismo do movimento. O movimento, para ser coordenado, ele precisa de músculos motores tracionando no sentido desejado, mas músculos que causam uma restrição com equilíbrio para que o movimento aconteça de forma coordenada. Então ele aparece aqui como um músculo antagonista. E agora a extensão do ombro. Na extensão do ombro, claramente o latíssimo do dorso é o músculo principal, a depender da posição que começa. Isso é uma questão também que a gente viu lá que a posição inicial do experimento foi a 20 graus de abdução e foi levemente anterior. Mas se você começar com o braço lá, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui, lá na frente, bem alto aqui, aí sim eu tenho musculaturas do peitoral que vão contribuir para uma boa parte desse gesto na extensão do ombro. Mas se eu começar lá no próximo do tronco, aí o peitoral participa quase nada, muito pouco. Aliás, a participação dele aqui muito provavelmente foi antagonista, porque o braço de força dele é negativo, né? Tendo um braço de força negativo, não faz sentido ele ter uma ação motora primária. Então ele deve ter agido aqui como um antagonista, é o que eles apontam. Isso também aconteceu com o feixe do deltoide. O feixe do deltoide teve braço de força negativo, então, que é o feixe D3, que no caso da extensão do ombro, ele agiu como um músculo antagonista. Os outros músculos de trás contribuíram para a extensão. Então, aquele músculo lá, o D6 e o D7, que contribuíram para a adução que eu falei lá atrás, eles também contribuem para uma das funções do deltoide clássica, que é a extensão do ombro. Então, repare que dependendo do movimento, dependendo da posição do segmento, os músculos podem participar como motor primário, às vezes como sinergista e às vezes como antagonista. Aqui, D7 e D6 estão como motores primários. E já no movimento de abdução, eles agem como antagonistas. Então, aqui de novo a mesma história lá dos músculos que mais participaram. Então, os autores identificaram de forma consistente que os segmentos motores primários tinham maiores braço de momento, né, braço de força, linha mecânica mais favorável ao movimento intencionado. Então, uma coisa que é clara, se tendo um braço de momento mais vantajoso, ele contribui para a produção de força, enquanto se você não tiver um braço de momento, não vai ter contribuição. Ainda que haja contração do músculo, mas sem um braço de momento, um braço de força.
Uma linha mecânica mais favorável, pensando aqui na relação com o eixo, né? Na posição que está em relação ao eixo do movimento. Os sinergistas e antagonistas eram acionados posteriormente e tinham menor duração. Então, os músculos que agem como sinergistas, os feixes, eu sempre estou falando errado, os feixes desses músculos que trabalham como sinergista antagonista, eles aparecem um pouco depois dos motores primários e eles também, a atividade elétrica desaparece um pouco antes. Só os antagonistas tinham um braço de momento negativo, né? Então, quando o músculo tinha braço de momento negativo, ele age, né? como antagonista do movimento. Bom, então, isso que eu falei aqui é para a gente fazer uma introdução e mostrar a complexidade desses músculos. Eles têm segmentos funcionais. Dependendo do músculo, ele pode agir como motor primário, sinergista ou antagonista. Então, segmento do próprio músculo, então não é nem de músculo diferente, do próprio músculo pode ter isso. Então, é para dar uma dimensão dessa complexidade que é o movimento e os agentes que produzem o movimento. E olha que nós estamos falando só de uma posição que foi medida, né, que foi a 20 graus ali de abdução, levemente anterior o ombro. Aqui uma outra coisa curiosa e interessante que está no artigo que eu vou aproveitar e mostrar para vocês. Olha que interessante aqui, ó. Isso aqui só, depois vocês podem olhar com calma, isso aqui, mas só para caracterizar 2 pontos. Veja, isso aqui é volume do músculo. Volume do músculo foi feito em num cadáver. E veja que este segmento e este segmento, só para ficar nesses 2 exemplos aqui, eles têm praticamente o mesmo volume muscular. O mesmo volume muscular. Agora a gente vai lá para frente e olha a produção de força deles. Este aqui produziu menos força que esse, bem menos força do que esse. Né? Esse aqui produziu bem mais força do que esse aqui. Apesar do volume ser igual. Então, não basta, não é só o volume que define a capacidade de produzir de força. Tem a ver com outras coisas, uma delas é a questão neural, mas a outra é também a característica do músculo. Repare que eles têm uma diferença aqui. Ó. Esse músculo, por exemplo, ele é um músculo mais comprido, aqui é a extensão do músculo. Esse músculo não, esse segmento do músculo, porque eu estou falando do peitoral. O músculo é o peitoral e aqui eu estou falando de segmentos do peitoral. Então esse segmento, esse feixe, ele tem um comprimento maior do que aqui. Mas a área transversa dele é menor do que aqui. É mais ou menos assim, esse músculo aqui é mais fino e mais comprido, e esse músculo aqui é mais curto, mas ele é mais espesso. E isso teve isso ajuda a explicar uma produção de força maior aqui, porque músculos mais compridos têm uma capacidade, estão mais associados à capacidade de produzir velocidade, enquanto músculos mais curtos e espessos têm maior capacidade de produzir força. Mas depende de outras coisas também, né, por exemplo, o tamanho da fibra muscular em si, porque isso impacta. Tem que avaliar também os braços, então fatores mecânicos. Mas o que eu quero dizer com tudo isso aqui é que só o volume muscular em si não pode ser usado como um marcador da maior produção de força. Tá? Tem outros fatores que participam dessa história. Então foi só para caracterizar aqui, mostrando quanto que ele representou do percentual de massa e produziu bem mais força. Então essa introdução aqui é para mostrar essa complexidade desses músculos. Na próxima aula eu vou falar dos peitorais
E aí, como habitual, tenho deixado aqui a propaganda do livro. Quem quiser acessá-lo pode acessar por esse QR Code que está aqui. Quem estiver assistindo no smartphone, basta fazer o print e depois o aplicativo que faz a leitura do QR Code faz a leitura. Mas como eu já disse, neste caso em particular é mais fácil digitar o site do que usar o QR Code. Nesse caso, às vezes tem link que é mais complicado. E outra coisa, uma novidade, nós estamos no site com um blog ativo. Começou, já tem 2 postagens. E uma coisa muito legal do blog é que esse blog, além de mim, nós temos hoje já em torno de 25 pessoas que irão participar. São pessoas com muita competência naquilo que se propuseram a fazer. Todos, até o momento, com formação em educação física ou na fisioterapia ou na nutrição, que são áreas correlatas à nossa. Parte desses são professores, parte fazendo mestrado, parte fazendo doutorado, alguns trabalhando há bastante tempo como personal, então acumulando experiência no âmbito mais prático. Então tá bem diverso, e toda essa galera com suas diferentes experiências irão contribuir para o blog. Pode usar o QR Code ou seguir aqui o link. A gente pretende no mínimo uma postagem por semana. Já tem 2 lá, as 2 primeiras eu que fiz. As próximas devem já ter outras contribuições. Então, até a próxima aula.